Fala, pessoas. O cara era explorador de criança, do filho e das mulheres da família. Estamos falando de um vilão? Não. Estamos falando do seu Oscar, um mentiroso carismático que roubou a cena na novela A Gata Comeu. Só com essas características a gente pode estar falando de um vilão. Alguém que enganava, que mentia, que explorava o filho, a mulher que trabalhava para ele incansavelmente. Mas o personagem vivido por Luiz Carlos Arutin conquistou todos com seu enorme carisma. E vamos falar nele nesse vídeo. Deixa seu like aí. Vamos explorar um pouquinho mais a história do seu Oscar. Então, seu Oscar ele roubou mesmo a cena. A Gata Comeu com tanta mentira, né? Mas ele se passava por um homem doente, inofensivo e não tinha possibilidade de trabalhar. Porém, que se via pelas ruas da Urca era um homem extremamente saudável, falante, galanteador, sempre cantando as novinhas e um parênteses, né? Que situação ridícula, né? Que ponto chega uma pessoa idosa querendo cantar ainda menininha? Meu Deus do céu. Mas, tendo a sua esposa Seição, devota de Oscar, né? Até chamava de meu santinho. Era Deus no céu e Oscar na terra, né? E quem se atravessasse a contestar essa doença virava inimigo. Só que o primeiro a perceber foi o sobrinho, né? O sobrinho favorito, Edson, que indignado saiu de casa, porque não aguentava mais tanta mentira, tanta enganação e tanta ingenuidade da Ivete e da Seição. Mas depois, isso aqui é a Dona Conceição começou a perceber e descobriu que a casa caiu e o pau quebrou literalmente numa cenas mais esperadas e hilárias. E depois esse castigo também proporcionou ótimas cenas como o seu Oscar na estiva, o seu Oscar de gari, o seu Oscar de palhaço e finalmente um herói de mentira, quando ele se passou por um herói prendendo a quadrilha lá de ladrões, mas na verdade todo mundo sabia é que ele estava fugindo do trabalho, né? O seu Oscar, ele era inimigo pessoal do trabalho, um enrolador, um embromador nato, mas que a gente aprendeu a amar e roubou a cena com certeza. O cara chegou ao ponto de se passar por conde, não tendo onde cair morto, não tendo o que comer. Na verdade, quem provê, quem levava a família nas costas financeiramente era a Dona Seição. E quem dava vida a esse personagem, como eu falei, era Luiz Carlos Zarutin, que nasceu em Barreto, São Paulo, em 19 de janeiro de 1933. Mas se passava muito fácil por um carioca esperto, né? Porque tudo que ele queria era o leitinho esperto dele. Vou contar um pouco a história dele. Ele foi parar na capital paulista quando percebeu, assim, quando teve um chamado que queria ser um ator. Estrelou nos palcos em 1963 no espetáculo Ao Alto da Compadecida. E em 71 ele foi tentar na TV Cultura um papel em Pedacinho de Chão, primeira novela educativa da TV brasileira. E no ano seguinte estava na Tupi, ele fez a novela Vitória Bonelli, um grande sucesso. Depois na TV Bandeirantes, em 80, fez A Deusa Vencida, Os Imigrantes. E foi parar na Globo em 84. Ele participou da novela Champanhe, Vereda Tropical, claro, um grande sucesso. A Gata Comeu. Posterior a Gata Comeu, ele fez Tenda dos Milagres, Cambalacho, Sim, a Moça. E na TV Manchete ele foi em 87 para fazer Corpo Santo e depois Carmen. Voltou para a Globo em 88 para atuar em Vida Nova, Top Model, Renascer. Renascer, eu lembro, não foi o último papel dele, mas foi um papel marcante vivendo o Turco. E Memorial de Maria Moura. No SBT ele foi para fazer a novela As Pupilas do Senhor Reitor, em 1995.
Depois, a TV Bandeirantes fez A Idade da Loba e apareceu em vários episódios do programa Você Decide. No cinema, ele fez Pica-Pau Amarelo, em 1973, Flor de Desejo, em 1983, Sonhos Sem Fim, em 85, e Menino Maluquinho, o filme, de 1995. Mas, em 1996, no dia 8 de janeiro, ele nos deixou após o apartamento dele pegar fogo e ele tentar. Aí é controvérsia. Há quem diga que ele foi tentar salvar os móveis dele. Outros que dizem que ele pensou que o filho dele ainda estava lá. E também, pelo que falam, pelo que contam, foi o filho dele que acidentalmente, com uma vela acesa, tocou fogo no apartamento, dizer assim. E infelizmente ele nos deixou asfixiado nesse dia. Então, essa foi a história do nosso grande seu Oscar. Luiz Carlos Sarutin foi um grande ator e tenho certeza que funcionou muito bem o desafogo da novela, né, das tramas, porque parece que a trama, a Ju vivia alguns temas mais que estava sem memória, se não me engano, e se tornou uma válvula de escape, uma válvula cômica, né? O seu Oscar ser descoberto e a partir daí a trama se desenrolar com um castigo para ele, procurar emprego, ele sair daquela vida, sair da vida de exploração, mas também mostrou quanto que o amor também do filho, né? O Nanato não quis saber se o pai dele era um enrolador, embrumador de primeira. Ficou ao lado do pai. Acho que uma das cenas bem tocantes é aquela que seu Oscar tomou um castigo de não comer, ficar sem jantar, mas o Nanato cedeu, escondido, né, a parte dele para o pai. Então, realmente mais uma obra-prima, mais um personagem perfeito que entrou nessa trama, a gata comeu. Mais uma vez, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, deixe seu like e coloque aqui qual a lembrança que ele causa em você, no caso, o seu Oscar. Você fica indignado quando vê, indignada, porque realmente é revoltante ver uma pessoa que explora os outros, mas com todas as características de um homem mentiroso, explorador, que conquistou um lugar no nosso coração. Realmente era muito engraçado ver o seu Oscar enrolando na Conceição e fugindo do trabalho, né? Porque realmente, se o trabalho fosse bom, né? Ruim não é. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Um abraço.